é o seu valor? O que você tem de grandioso, de lindo, de maravilhoso, de bondoso, de exponencial para oferecer ao mundo? O que você pode fazer que ainda não fez? O que você deveria estar sonhando e você nem começou a sonhar? O que te trava para você não pensar maior do que aquilo que você vive? Eu não sou um fã da teologia da prosperidade, em que todo mundo vai ficar rico, a começar por mim. Mas eu também não sou fã da teologia da pobreza, dizendo: o importante é o seu coração, fique duro. Eu só quero que Deus cumpra na minha vida e na sua o propósito que Ele tem dentro do valor que Ele te deu. Se você tem um valor, viva no valor que você tem e não no preço que te deram. Essa é uma história de dois irmãos gêmeos. Esaú, o mais velho, foi o primeiro a sair do ventre de sua mãe. O outro, Jacó, quando saiu agarrado no calcanhar do Esaú. Os dois cresceram. O Esaú era o filho mais velho, ou primogênito. Como filho mais velho e primogênito, ele tinha alguns direitos a mais. O que, pastor? Primeiro, ele tinha a autoridade oficial do pai. Quando o pai morresse, para a sociedade, o líder do clã seria o filho mais velho. Isso socialmente valia muito. Isso socialmente significava ser convocado para as decisões, significava ser convocado para as festividades, significava participar do processo decisório daquela região. Ele era muito relevante para a sua sociedade quando ele era o líder de um clã. O segundo direito que ele tinha é que ele tinha porção dobrada da herança do pai. Então, se um ia ganhar 100 mil, ele ia ganhar 200 mil. Isso vale demais, não vale não? Vale demais. Você pega e dá para um o dobro da herança do outro. E além disso, ele tinha agora, assim que o pai morresse, também a responsabilidade espiritual pelo clã. Ele passa a ser o mentor espiritual, o patriarca de toda a sua geração, de toda a sua família, até que ele morresse e um filho dele também assumisse essa posição. Ou seja, quando você era o filho mais velho, você tinha uma bênção social, uma liderança cidadã, você tinha uma bênção financeira, porção dobrada da herança, e você tinha uma bênção espiritual, uma liderança espiritual sobre a sua família. 3 bênçãos na primogenitura. E o Jacó, que era o preferido da mamãe, ele falou: poxa, perdi essa bocada por causa de 1 minuto. Entre Esaú e eu, 1 minuto, e o cara levou isso tudo. A mãe do Jacó também não estava gostando dessa situação. O que aconteceu? O que aconteceu é que um dia o Esaú, ele saiu lá para as caçadas dele, ele chega em casa exausto. O Jacó, que ficava mais com a mamãe, aprendeu a cozinhar e fez um ensopado de lentilhas maravilhoso com carne. Um cheiro tomou as narinas de Esaú. O Esaú falou assim: pô, me dá um pouco dessa sopa de lentilha aí, gostosa, esse guisado maravilhoso aí. O Jacó, com a mãe, que conversavam muito sobre primogenitura, o fato dele ser o segundo, no seu preferido do pai, ele vira para o irmão e fala assim: ei, não vou te dar nada não, se você quiser eu te vendo pela tua condição de filho mais velho. Uma coisa louca, um papo doido. Como é que alguém pode propor de comprar o direito de primogenitura com um prato de comida? Não parece absurdo? Pô, no mundo tem muita coisa absurda. Quanta gente que joga fora uma família por causa de uma noite com uma vagabunda. Joga fora a vida inteira
por uma noite com um vagabundo que acaba com o casamento do outro. Só é doideira lá na Bíblia, né? Aqui não é não. Quantas pessoas jogam uma vida inteira fora por causa de uma noite de bebedeira? Quantas pessoas que jogam uma amizade fora por causa de uma fofoca sem nenhuma base, que você não foi lá ferir se é verdade ou mentira? Quantas pessoas que julgam uma liderança da igreja por causa de uma pessoa rebelde, que não tem amizade nenhuma nem na família dele, e que sai da igreja falando mal de alguém, falando mal de um líder, e alguém embarca nisso? Sim ou não? Gente, tem muita proposta doente que é aceita pela gente, e isso aconteceu aqui. Ele falou: de que adianta eu ter primogenitura com a fome que eu estou morrendo de fome. Aí o Jacó falou assim: então faz um juramento. Eu juro que a minha primogenitura é sua, a partir de hoje, recebendo esse prato de lentilha. Esaú talvez tenha feito sem valorizar muito aquilo. Jacó falou: a boca disse, agora eu vou tomar posse disso. Lá na frente, o Jacó se une com a mãe, engana o pai Isaque, e então Isaque, ao invés de abençoar Esaú com a primogenitura, vai abençoar o Jacó. E o Jacó, que comprou a primogenitura do Esaú, lá na frente ele engana o Esaú, recebe a bênção do pai e vai viver a primogenitura. Isso deu um problema danado. O Esaú queria matar o Jacó teve que fugir. Um problema tremendo que começou nessa conversa fiada que aconteceu no texto que a gente acabou de ler. Qual foi o problema aqui? O problema aqui é que Esaú, ele tinha um valor. Mas um belo dia, ele definiu um péssimo e precário preço para si mesmo. Houve um dia em que ele se vendeu por pouco. Houve um dia que ele se entregou por um prato de lentilha. Mas tem muita gente se entregando por um copo de cervejada, por uma amizade de alguém, por uma noite de motel, por uma oportunidade financeira. Tem muita gente fazendo igual, se precificando lá embaixo, sem reconhecer o seu valor, para ser alguém importante, relevante, abençoado e abençoador, cheio de Deus e transmissor desse poder de Deus. Tem muita gente que até trabalha na igreja, que até canta na igreja, prega na igreja, declama na igreja, organiza na igreja, mas ainda não sabe o seu valor, e na sua vida pessoal se define por um preço ridículo. Vive uma vida que não precisava viver, vive situações que não precisava viver, vive uma pobreza que não precisava viver, vive migalhas e humilhações que não precisava viver, porque não sabe o seu valor, se precificou lá embaixo.